Hoje, vamos mergulhar num texto espiritual que, olha, desafia quase tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Um curso em milagres. É uma obra bem densa, às vezes até um pouco desconcertante, mas a sua ideia principal promete uma transformação radical na forma como vemos o mundo. Então vamos lá desvendar esses mistérios. Pensem nisto. Esta única frase é a base de todo o sistema de pensamento do curso. Tudo que vamos explorar aqui parte dessa ideia que é bem radical. Existe uma realidade que não muda, que o curso chama de amor, e todo o resto é no fundo uma ilusão. A paz, segundo o texto, vem de aprender a diferenciar uma coisa da outra. Ok, para a gente conseguir navegar nesta filosofia que é bem complexa, dividimos a análise em 5 partes. Vamos começar com o que o curso diz ser o problema, o sonho de separação. Depois vamos ver como como esse sonho molda o mundo que a gente percebe. E aí, claro, partimos para a solução do curso, os milagres e o perdão. E terminamos com o método prático, o treino da mente para essa nova percepção. Então, de onde vem o mundo com tanta dor e medo? O curso propõe uma espécie de história de origem. A ideia central é que num instante surgiu um pensamento pequenino e equivocado. E se fosse possível estar separado da minha fonte? Segundo o curso, esse pensamento deu início a um sonho, o sonho da separação, que acabou se tornando a realidade que a gente experimenta. E o curso detalha bem esse conceito. A separação não é só uma ideia vaga. Ela se baseia em 4 crenças que se conectam e que, segundo o texto, sustentam o nosso mundo. Acreditar que a realidade pode ser mudada, que o perfeito pode se tornar imperfeito, que a criação pode ser distorcida e, por fim, a crença de que a gente pode se criar, separados da fonte, essas seriam as bases do ego, que é o termo do curso para a nossa identidade baseada no medo e na separação. É isso. E isso, claro, nos leva direto para como a gente experimenta a vida. Se a nossa realidade é um sonho baseado em pensamentos de separação, então o mundo que a gente vê com nossos olhos não é uma realidade objetiva. Na verdade, ele é uma projeção do nosso estado interno, um espelho dos nossos próprios pensamentos de medo, de culpa e de separação. Para deixar isso mais claro, o curso põe na mesa 2 sistemas de pensamento bem diferentes. De um lado, o conhecimento com C maiúsculo, a realidade de Deus, que é descrita como verdade, amor, algo eterno e que não muda. Do outro lado, a percepção, que é o domínio de um mundo físico. É o mundo do tempo, da mudança dos corpos e o mais importante, da interpretação. Ou seja, o que a gente vê não são fatos, mas sim as nossas interpretações. E por que será que nossas interpretações são tão falhas? Uma das primeiras lições práticas do curso já aponta para isso. A gente não consegue ver o momento presente com clareza porque a mente está o tempo todo remoendo o passado. Cada nova experiência é filtrada por mágoas antigas, medos antigos e crenças antigas. O curso leva isso a um passo adiante de forma ainda mais direta. A frase "eu vejo só o passado" quer dizer que quando olhamos para uma pessoa ou para uma situação, a gente não está vendo aquilo que como é agora, estamos vendo uma camada, todas as nossas experiências passadas relacionadas àquilo. Basicamente, estamos sempre reagindo a fantasmas. Então aqui está o ponto-chave. Quando ficamos chateados, não é o que aconteceu lá fora que é a causa real. A causa é a interpretação que a nossa mente, cheia de passado, dá àquilo. A mesma situação pode ser vista como uma tragédia ou como uma oportunidade. Tudo depende do sistema de pensamento que a gente usa. A fonte do sofrimento está dentro, está sempre dentro. Bom, se o problema é a nossa percepção equivocada, então a solução tem que ser uma correção dessa percepção, certo? É aqui que o curso introduz uma ideia mais famosa e talvez a mais mal entendida ou compreendida de todas: o milagre. O milagre no contexto do curso não tem nada a ver com separar o mar ou transformar a água em vinho. É algo mais prático, muito mais interno. É simplesmente uma mudança de mentalidade, uma mudança de percepção, saindo do medo e indo para o amor. Essa mudança é guiada pelo que o curso chama de Espírito Santo, que a gente pode entender como a voz interior, um guia, uma memória da nossa conexão com a fonte.
O curso descreve os milagres como algo supernatural e apresenta alguns princípios básicos. Por exemplo, não existe milagre grande ou pequeno. Curar um relacionamento é tão acessível quanto perdoar um pequeno incômodo. Segundo o texto, eles são a nossa herança natural, um direito, e com a prática podem se tornar um hábito, uma escolha quase involuntária pelo amor em vez do medo. Então, como é que esses milagres se realizam? Essas mudanças de percepção. A principal ferramenta que o curso nos dá para isso é o perdão. Mas, de novo, o curso redefine completamente a ideia tão familiar. Perdoar no curso não é aquela coisa de dizer, olha, o que você fez foi errado, mas eu te perdoo. Porque isso, na parte do princípio, ainda parte do princípio de que o erro foi real. Em vez disso, o perdão é um ato para si. É o processo de olhar para a situação e reconhecer que a sua percepção do pecado ou de um ataque foi um engano, foi uma interpretação baseada no medo. O perdão desfaz a própria percepção equivocada, libertando todo mundo da ilusão. E essa citação amarra tudo. O processo de expiação ou reparação é simplesmente desfazer o erro na mente. Ao perdoar, ou seja, ao desfazer a crença no ataque, no medo, o milagre acontece. O medo é desfeito e o que sobra é o amor. E tudo parte de um mesmo processo. Ok, tudo isso parece ser bem teórico, não é? Mas a verdade é que o curso não é só um livro de filosofia. Ele é um sistema de ensino prático feito para treinar ativamente a mente e pensar de um jeito novo. O coração do curso é o seu livro de exercícios, com 365 lições, uma para cada dia do ano. A ideia não é só ler e concordar com os conceitos, mas vivê-los. As lições são projetadas para ir desmontando, sabe? Bem devagarinho, passo a passo, a nossa forma habitual de ver o mundo, e substituí-la por uma visão baseada no amor. Vamos pegar um exemplo prático para ver como é que isso funciona na vida real. A lição 10 pede que a gente reconheça que os pensamentos aleatórios que passam na nossa cabeça não têm um significado real. A prática é sentar, observar os pensamentos que vêm e vão e aplicar gentilmente a ideia a cada um deles sem julgar. O objetivo é criar uma distância desses pensamentos e perceber que eles não são a verdadeira realidade. É um exercício de desapego do barulho mental do ego e, no fim das contas, para que serve todo esse treino mental? O objetivo é alcançar um estado de paz interior que dure. É despertar aos poucos esse sonho agitado de separação e medo e lembrar quem realmente somos por baixo de tudo isso. Um ser perfeito, completo, invulnerável e amoroso, que está sempre conectado à sua fonte. Para terminar, fica uma pergunta que está no coração do curso a Milagres. O texto sugere que a verdadeira batalha não é contra o ódio, mas sim contra o medo, do qual o ódio é só um sintoma. E se cada escolha, cada momento for simplesmente uma decisão entre espalhar amor ou projetar medo? O que mudaria se o mundo fosse visto dessa forma?